Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo no nosso canal, um vídeo muito especial porque hoje nós vamos iniciar uma playlist nova aqui, a playlist Conversando em Casa, onde nós vamos trazer diversos temas, vamos conversar sobre diversas coisas. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, já deixa aqui nos comentários pra gente. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Então, vamos pro nosso bate-papo. Vem com a gente. Bem, pessoal, então, a gente vai estar falando hoje sobre a nossa conversão e o nosso ministério. Aí eu até combinei com a Mayara pra gente estar falando primeiramente sobre ela, depois de mim. A gente vai falando aqui à vontade e vocês vão acompanhando a gente. E como é que começou a sua história? Então, vai deixando aí os comentários pra gente. Eu não nasci num lar cristão, pra quem ainda não sabe. Eu comecei a ser evangélica com 9 anos de idade. Foi quando eu tive essa oportunidade de estar ali na presença de Deus, de chegar até a casa de Deus. Até então eu nem tinha ido na igreja ainda, não tinha frequentado igreja, apesar da minha mãe ser cristã, mas ela não era evangélica ainda. Então foi bem interessante e bem diferente, porque eu lembro que eu estava num salão de beleza com minha mãe estava arrumando o cabelo, eu tinha só 9 anos de idade, e a cabeleireira era evangélica e comentou... Onde foi? Em Arapiraca, Alagoas. Tudo começou lá, minha história ministerial, minha vida com Deus começou em Arapiraca, Alagoas. Inclusive, eu já quero deixar um abraço para todo mundo de Arapiraca, Alagoas. Tô com muita saudade de vocês foram muito importantes na minha vida. Tá, e continuando, a cabeleireira comentou com minha mãe que ia ter a inauguração de uma igreja, ia ter um pastor de São Paulo muito abençoado. E a gente ficou escutando lá, né, ela falando sobre o pastor, falando sobre a igreja. Até que quando nós chegamos em casa, minha mãe falou comigo, disse: Mayara, vamos visitar aquela igreja? Fiquei curiosa, disse que vai ter cantores. E assim, pra gente nesse tempo, cantor era uma coisa assim, super incrível. E a gente ficou assim, nossa, a gente vai ver cantor. Então minha mãe me chamou. Eu quis ir, achei super divertido. Nossa, igreja, cantor, inauguração, vamos lá. E nós fomos. E, gente, a gente amou o culto. No tempo a gente não entendia nada ainda sobre Bíblia. A gente só sabia o básico mesmo. No caso, até mais minha mãe, porque eu era uma criança ainda. Mas a gente amou ver o cantor cantando. Tinha uma dupla que cantava lindo. E a gente ficou assim, nossa, admiradas demais. E ia ter culto nessa igreja todos os dias. A gente gostou tanto que a gente passou aí todos os dias. Só que o nosso maior objetivo naquele tempo era ouvir os cantores, as cantoras. A gente achava incrível. Tinha uma irmã na igreja que cantava as músicas da Mara Lima com playback, assim. E nossa, e a novidade. Era uma grande novidade. E eu ficava vendo aquilo assim. E a gente acostumou, gostou de ir, começou a frequentar a igreja. Com 9 anos, né? Eu com 9 anos de idade, minha mãe no tempo, acredito que tinha 29. Se eu não me engano, ela tinha 29 anos, era bem nova. Era até mais nova do que eu hoje. Daí minha mãe aceitou Jesus, começou a não só frequentar a igreja, mas né, já era evangélica nesse tempo. Eu continuei indo com ela, mas até então eu não tinha aceitado ainda, eu não tinha aceitado Jesus ainda. Eu achava algo muito sério, como de fato é. E mesmo com 9 anos eu pensava que eu tinha que estar bem preparada. Eu acredito que com uns 2 meses que a gente estava frequentando a igreja, eu cheguei para minha mãe e falei que eu ia querer aceitar Jesus. Daí o pastor fez o apelo, né, no final do culto. E eu levantei a mão e fui lá pra frente com 9 anos, parecendo uma adulta. E foi dessa forma que nós chegamos na igreja. Então não foi nem tanto por ter tido alguém que pregou pra gente. Não, foi realmente porque a gente estava nesse salão e teve curiosidade de conhecer que igreja era essa, que ia chegar um pastor de São Paulo, como que ia ser. E através do louvor, da palavra também, mas principalmente do louvor, pra gente que não entendia muita coisa naquele tempo,
A gente passou a ser evangélica e estamos até hoje para honra e glória de Deus. Já tem mais de 20 anos que nós somos evangélicas, nunca nos desviamos, estamos firmes, já passamos por muita coisa, mas Deus sustentou e nós estamos aqui certo. hoje. Aí com 9 anos você converteu, mas sua mãe e tal. E em relação ao Ministério de Louvor, como você falou, você chegou na igreja, aí você, por exemplo, viu, via pessoal cantando e tal, achava interessante, viu os cantores de fora, né, cantando na igreja. E assim, o que você fez? Você disse, não, vou começar a cantar também. E quando foi? Com quantos anos você começou já a cantar? Foi a primeira vez? Então, com 9 anos, quando eu já estava lá frequentando a igreja, já comecei a aprender os louvores e achava muito bacana, como eu falei, né, que a gente foi bem convencidas através do louvor, né? A gente amava isso de cantores, de cantoras, de ver as pessoas cantando. Começamos a gostar muito também das pregações, das palavras, mas o louvor era algo que era muito forte pra gente. Até que um dia eu estava no círculo de oração dessa igreja, que até então a gente estava frequentando. Manhã, né? Pra quem não sabe, curso de oração, geralmente tem manhã e tem à tarde. Eu não sei se foi de manhã pra tarde ali. Lá em Alagoas, o círculo de oração ele é de manhã e à tarde. Certo. Aqui costuma mais ser de manhã, né? Isso. Nós aqui moramos em ser Goiânia. Mais de manhã. Mas tem alguns lugares que é à tarde, mas lá foi tarde. À tarde. Aí no círculo de oração à tarde, a igreja tinha muita gente e a irmã que dirigia perguntou se alguém estava sentindo de cantar um louvor, se alguém queria cantar alguma música ali naquele momento. E eu, sem pensar 2 vezes, já tinha aprendido alguns louvores, levantei a mão e fui lá pra frente. Eu acho que ela esperava que fosse um adulto, qualquer outra pessoa, menos uma criança. Aí eu cantei, inclusive o primeiro louvor que eu cantei na igreja foi dos Canarinhos de Cristo, um louvor que fala Ele Voltou. Eu cantei esse louvor, não tinha instrumento acompanhando, não tinha playback, até então nem tinha playback, não sabia nem como funcionava direito. E foi dessa forma. Foi só na voz? Só voz. Essa foi a primeira vez que eu peguei o microfone e cantei na igreja. Sei. Mas daí, a partir daí eu fui me aperfeiçoando cada vez mais, fui me dedicando cada vez mais, até que conforme eu ia cantando, as pessoas iam gostando muito, eu comecei a ter várias oportunidades na igreja e quis sim ter playback, pesquisar como que funcionava isso. E o meu primeiro playback que eu consegui foi em fita. Muita gente aí vai saber, né, o que é aquelas fitas. E foi um playback de um CD completo da Shirley Carvalhais. Daí era aquele CD que tem aquela música, a melhor coisa do mundo é amar, deixa rolar, mais ou menos isso. E aí eu aprendi vários louvores dessa fita, porém o primeiro louvor que eu escolhi pra cantar foi um louvor bem agitado da Shirley Carvalhais, que é um que fala: Jeová, que Deus tremendo, transformou a minha vida e quer te libertar. Isso é com 9 anos? Bem agitado, com 9 anos ainda. 9 anos ainda cantando hino agitado, primeiro hino na igreja. O primeiro hino, gente, tinha tanto louvor mais assim, sabe, mais quietinho. Não, eu escolhi o mais agitado. Eu acho que criança tem isso, né? Criança gosta muito de música, de barulho, então eu escolhi a música mais agitada. Eu lembro que enquanto eu cantava, os irmãos olhavam assim, olhavam pra mim, eu cantando super parecida com a Shirley Carvalhais. Até porque minha voz no tempo era uma voz mais aguda, né? Porque criança tem voz mais aguda. E eu aguentava as notas certinho, cantei, falei o que a Shirley Carvalhais falava no louvor, eu recitei da mesma forma. E foi desse jeito. E desse momento por diante eu não parei mais, graças a Deus. Sempre tenho louvado o nome do Senhor e só fui me aperfeiçoando com o passar do tempo. Certo. Aí no caso, assim, você já estão com 9 anos já, que você converteu com 9, já começou a cantar já com 9. Já comecei, assim que comecei a andar na igreja, já comecei a louvar. Interessante. Eu já sou diferente. Porque assim, eu nasci no lar cristão. Eu com 5, 6 anos de idade mais ou menos, eu via meu pai tocar bateria na igreja. Meu pai e minha mãe faziam parte da equipe de louvor. Meu pai tocava bateria, minha mãe tocava violão, minha mãe era líder de louvor. A mãe era líder da equipe de louvor lá da igreja. Uma igreja bem simples, bem uma bênção.
E eu vi meu pai tocar e, assim, acho que, por isso que eu falo, assim, questão de instrumento, eu acho que tem um pouco de dedicação, claro, né? Tem a dedicação, você tem que estudar, mas tem a questão do dom. Tem gente que tem uma predisposição a determinado instrumento, né? E o meu caso eu tinha com bateria. Aí eu lembro que veio meu pai tocar e no final do culto acabava, o pessoal ia embora, aí eu pegava, sentava na bateria e ficava tocando lá um pouquinho. Aí eu fazia, meu pai me dava umas dicas, né? O pai foi me ensinando alguns macetes assim e eu fui desenvolvendo super rápido, assim. E eu lembro que era engraçado porque eu tinha um hino específico que era o hino 224 da harpa. É o tempo de cegar e tô sem vacilo, que eu sempre achei legal o estilo dele. E eu ficava pintando esse hino, aí os irmãos da igreja, mesmo no meio do culto, falaram, irmão Elias Júnior vai tocar o hino 224 da harpa. Aí a irmã ia cantar e eu tocava. Tinha vezes que eu ficava super nervoso. Teve uma vez, nunca esqueci, eu tava tão nervoso que eu lembro que eu nem alcançava o pedal direito. Eu tinha que fazer até meio bem simples. Era pequeno ainda, Era né? pequeno, tinha uns 7 anos, eu acho, por aí, 7, 8 anos. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro, me tranquei no banheiro da igreja, aí meu pai foi e foi lá bater, não, vai lá tocar, não sei o que, tá... Tranquei lá, eu falei, não, pô, beleza, eu toquei. Aí nesse dia eu toquei normal. E eu sempre fui tocando. Até que, o que aconteceu? Aí eu cantei, eu acho que foi 1 ou 2 vezes, mas de maneira isolada, assim, um hino que ele, minha alma engrandece ao Senhor. Acho que é do Asaf Borba essa música, um cantor antigo, gospel. Aí cantei já Escrevi, do Novo Som já, eu era criança, entre 8 e 9 anos por aí, uma coisa assim. Não entrei em equipe de louvor nem nada, porque eu era muito pequeno. Com 12 anos, a minha avó congregava em outra igreja, uma igreja até em células e tal. E lá tava precisando de baterista para os jovens. E eu tava muito parado na igreja onde eu tava lá, que eu não tava atuando nem nada, só participando dos cursos normal. E é uma oportunidade para mim crescer, né? Na música eu sempre gostei, né, de bateria. E eu fui pra lá, né? Pedi permissão do meu pastor na época, e eu fui pra lá, comecei a tocar lá, com 12, 13 anos comecei a tocar lá. E assim, comecei a me desenvolver no clube dos jovens e tudo, tocar no dia de semana, nessa igreja, e pronto. Aí foi aí que eu comecei a me desenvolver na bateria. Inclusive, o recomendado assim para baterista, pessoa que está começando, é muita prática, muito exercício, muita prática. Tem que, às vezes a pessoa aprende a parte técnica do negócio, mas praticando é que você desenvolve. Aí eu comecei a tocar com 13, 14 anos, por aí, já estava desenvolvendo bem nos jovens, tocando no dia de semana nos cultos. No domingo era outro baterista ainda, tal, que eu estava começando também. Até que um certo ponto, tive uma oportunidade de estar tocando na igreja que eu estou hoje, né, na vida da Vila Boa. Até que minha tia foi e falou, ó, vem cá tocar aqui vem pra minha igreja aqui na de Vila Boa aqui, né, tem muitos jovens aqui, muito pessoal bem legal aqui pra você tocar com jovens. E beleza, eu fui. No que eu fui tocar, eu comecei a conhecer o pessoal e tal, e foi uma época muito boa. Isso foi o ano de 2007 que eu fui pra lá, eu tinha meus 15 anos por aí. E foi uma bênção, foi onde eu desenvolvi ainda mais, porque lá, o pessoal lá, os músicos de lá são muito bons e tal. O pessoal foi me passando algumas mais dicas, eu fui melhorando, etc. E uma forma que é interessante, que eu tenho para falar sobre isso, é que eu vi a mão de Deus assim, me guiando em cada época da minha vida, sabe? Começando lá atrás, de berço, assim, com meu pai, me ensinando, passando as dicas. Hoje interessante, hoje meu pai parou de tocar, né? Hoje ele aposentou e eu que meio que segui o caminho dele. E hoje também quem tá tocando também é meu irmão. Eu tenho o mesmo dom que eu tive, assim, de ter facilidade com o instrumento. Passei alguns macetes para ele, eu e meu pai também. E hoje ele toca também. Aí eu fui evoluindo como baterista, fui passando para determinados cursos. Eu tocava só com jovens antigamente, bem antigamente. Depois passei a tocar já nos cultos principais, o curso de domingo. E foi bem legal pra mim essa experiência, foi uma evolução. Tá passando de um para o outro, né? Começou o pai dele, aí agora depois foi ele e agora tá sendo o irmão dele que tá tocando. Uns 3 anos pra cá que meu irmão começou a tocar e já tá evoluindo muito bem. E questão de cantar, foi no ano de 2012, mais ou menos, que eu comecei a cantar. Eu já ia te perguntar isso. Né? E a parte do louvor de cantar, como que começou? Em 2012 que eu comecei a cantar, uns cultos e tal, pedi a oportunidade, começava a cantar. Comecei a cantar sempre muito hino antigo, o Zé de Paula, cantava até uns do Marcos Antônio, né? Cantava uns hinos dele. E
na igreja, assim, onde a gente tá, né, congregando, o Voz da Verdade é o principal. Comecei a cantar a Voz da Verdade e, assim, o pessoal até quando comecei a cantar, eu ia cantar só, pra falar a verdade, eu ia cantar uns 2 hinos Voz da Verdade, depois ia mudar pra outros cantores e tal. Mas o pessoal gostou tanto quando eu cantei os 2 hinos, canta aquele do Voz da Verdade também, que é muito bom, e eu cantava. E eu gosto muito do Ministério Voz da Verdade, né, e assim, foi bem interessante, que eu comecei a cantar, a maioria dos hinos que eu canto é mais o Voz da Verdade mesmo, e canto outros cantores também, canto Gerson Cardoso, canto tocando também, eu canto e tocando ao mesmo tempo, tocando bateria e com microfone, e é bem legal também essa dinâmica. Eu acho a voz dele bem parecida com a voz do filho do Carlos Moisés, como que é o nome dele? Samuel. Eu acho muito parecida a voz dele. Quando ele tá cantando aquele louvor Pra Quê, a voz fica muito parecida, é bem legal. Obrigado. Mas é interessante é que Deus foi trabalhando de uma forma bem interessante, porque ela congregou, né, tava lá em Alagoas e eu aqui sempre fui daqui de Goiânia. E, né, Deus uniu a gente, ela veio pra cá, mas assim, isso é um assunto para outro vídeo. Depois a gente vai contar a nossa história. Contar a nossa história de como a gente se conheceu, né? E vai ser para uma outra conversa em casa, um outro episódio da nossa conversa em casa, vamos fazer especial como a gente se conheceu. Vou fazer assim, quando a gente tiver 7.000 inscritos, a gente conta a nossa história. Isso. Combinado? Então, gente, olha, 7.000 inscritos, se inscreve aí. A gente conta a nossa história de como a gente se conheceu, como foi, todo o procedimento. Como foi esse momento da conquista, sim, como que quem que gostou primeiro de quem, todas essas coisas assim, como que foi demonstrado. Você vê que ela já tá animadinha, ela é desse jeito, história de amor, ela quer saber. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente precisou fazer um resumo, porque tem muitos detalhes ainda envolvidos, né? Tem, sim. Tanto na questão da minha conversão, no caso dele nem tanto, porque ele já nasceu no lar cristão, apesar que eu comecei para a igreja ainda criança. Isso. Mas até da questão ministerial mesmo, né? Os desafios que a gente enfrenta, que a gente já enfrentou. Eu tenho muita coisa também para falar sobre convites. Antes eu viajava muito cantando, e aí experiências que eu tive, assim, a maioria delas muito boas, algumas nem tanto. Então faz parte do ministério. A questão das provas também, que a gente passa muito, né? Deus, ele habita no meio dos louvores e a gente sabe que não é fácil, não é uma área fácil. Então que a gente tem que estar em constante oração, em comunhão com Deus, pedindo para Deus nos guardar de tudo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E, inclusive, pessoal, em relação a sugestões, coloca aí embaixo se vocês gostaram do vídeo, se quer que a gente faça mais vídeos. E dê sua sugestão de assuntos pra gente estar tratando no próximo vídeo e tal. Que a gente vai falar sobre diversos assuntos, inclusive na área sentimental, de relacionamentos. A gente pretende falar sobre essas coisas, assim. Que é uma área que a gente sabe que tem muita gente sofrendo. Isso, emocional e sentimental. Essa questão emocional é algo que quando alguém não está bem no relacionamento, acaba atingindo sua vida num todo. Né? E é muito complicado esses momentos. Então a gente vai estar abordando assuntos desse tipo, sobre relacionamento, a gente vai estar aqui dando a nossa opinião, aconselhando também as pessoas. Dando a nossa opinião, né, sobre determinado assunto e tal. E assim, mais uma vez, a gente está à disposição de sugestões, os comentários, a gente vai estar lendo os comentários que postarem aí. Respondendo, né, curtindo. E falar em curtir, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, né? E deixar o seu like, né? De compartilhar esse vídeo para estar edificando a vida de outras pessoas, que a gente está falando da nossa conversão. Olha só como o louvor é importante, como realmente Deus habita no meio dos louvores. A minha ida até a igreja e a da minha mãe foi totalmente através do louvor. O que nos impulsionou a ir para a igreja foi a música, foi o louvor. E ele também, na vida dele cristã, ele tem a música assim, de uma maneira muito forte, o louvor, porque ele é voltado totalmente pro louvor. Por isso que
que é algo assim muito bom, né, essa união entre a gente, porque eu também sempre fui muito envolvida e muito dedicada ao louvor na igreja. E ambos ele também, amamos músicas, né? E ele também é do mesmo jeito. Em tempos normais, né, em tempos que agora nós estamos passando pela pandemia, mas em tempos normais a gente tá sempre, os nossos finais de semana geralmente são todos na igreja, participando dos cultos e também dos ensaios, que a gente tem muito ensaio. A gente é igrejeiro, a gente tem muito ensaio, porque eu faço parte de várias equipes da igreja, orquestra, equipes de domingo, né, jovens, até pouco tempo eu liderava o louvor dos jovens, toco no dia de semana também. Então é muito ensaio, a gente ouvindo, tirando um hino, né, pra tocar, ela pra cantar e eu pra tocar. E assim. E o bom é que na maioria desses grupos que ele faz parte, eu também faço. Isso, acaba compartilhando muito. A gente acaba indo para os ensaios juntos. Tem o grupo Nova Identidade, que é um grupo que é a parte dos outros grupos, é um conjunto, né, que canta na igreja também, que é uma bênção. Que um dia a gente quer muito trazer aqui pro nosso canal, que é um conjunto muito lindo, muito abençoado. Então, vamos deixar passar todo esse momento de pandemia, minha recuperação também acontecer 100%, pra gente estar vendo coisas bem legais aqui pro canal. Tá trazendo depois convidados também pra estar batendo papo com a gente, que isso é muito bom. E mais uma vez explicar pra vocês que daqui a um tempo, né, a gente vai, se a gente chegar aos 7.000 inscritos, a gente vai contar a nossa história, daí vamos descobrir como que a Mayara veio de Alagoas, veio parar em Goiânia. E como que foi o nosso encontro, como que nós nos conhecemos. Nós já estamos com 6.300 inscritos. Gente, faltam 700 inscritos. Compartilhe aqui o nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Espero muito que vocês tenham sido edificados de alguma forma. Nosso objetivo é sempre tá trazendo coisas boas, trazendo principalmente palavras de conforto, a palavra de Deus, porque é isso que a gente vive. Então, que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Sim. Esqueci como foi que eu cheguei aí. Isso, fica... Pois tá bom de contar a história, esqueci. Isso, pode deixar...